Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritoras.huila@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa. Água Preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, a Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Quem vier ao Lubango com o objetivo de desfrutar bons momentos de cochicho com a natureza viva e ao vivo, a este da cidade de Lubango, mais concretamente a 5 km, 14 graus 55 minutos e 12 segundos, está a formosa Serra Ongolo, no seio da qual se localiza a fábrica de engarrafamento de água preciosa, nada menos, nada mais que o mecenas da ASA Huila, executiva da Academia de Autores da Huila, que, com o carinho merecido a todos os amantes das mais diversificadas artes, como pintura, desenho, fotografia, traçado, o cinema, o teatro, a dança, o canto, o conto, a escrita, o romance, a poesia e a fala, e outras ainda, oferece a todos os ouvintes a esta hora, neste dia e nesta sintonia, o programa Ocovita Literatura, que na sua rubrica Memórias caminhará com uma convidada especial, amiga da arte de fazer comunicação através da rádio, amiga do Lubango e dos lubanguenses e não só, para brindar a todos com as preciosidades que vem acumulando ao longo das suas vivências, como cidadã, como profissional de rádio, como pesquisadora, como chefe de família, etc. Garantem a parte técnica os mestres Caetano Borges e Mucarengue Cardoso. Eu sou vosso amigo, Chia KPMK. Já sabemos, Ocovita Literatura, da preciosa, aquela água que lhe dá fama, força e saúde acrescentada. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa convidada especial, mas em primeiro lugar, gostaria de saber junto dela como quer que a gente a trate neste programa. Camarada Rosa, Senhorita Rosa,
doutora Rosa, dona Rosa. Rosa. Está bem. Então, como ela prefere que seja tratada neste programa, pelo nome, Rosa é o nome de uma das flores mais belas do mundo que Deus criou, e também já agradecemos a Deus por isto. E vamos então falar com esta preciosidade da comunicação social no Lubango, uma pessoa que tem uma estrada longa, repleta de experiências para dar e vender, mas acho que como os preços estão muito caros e ela é amiga dos lubanguenses, ela não vai vender, apenas vai dar, é uma oferenda. Então, dona Rosa, acho que vamos aqui fazer um rebuliço com o seu nome, às vezes Dona Rosa, às vezes Rosa, por causa do hábito, não estamos habituados a chamar pelo nome. Comigo é mais fácil, Xia, KPMK, é mais fácil. Okay. Então, fala-nos um pouco, primeiro, de si através dos seus pais. Eu sou Maria Rosa Gonçalves, filha de António Gonçalves e de Cristina Mussame. Nasci na Vila do Celes, há 66 anos de idade, e vivo no Lubango há cerca de 40 anos. 40 anos de Lubango. Do Lubango. Antes dos 40 anos estava no Kwanza Sul. No Kwanza Sul. Junto aos pais. Sim. Depois mudou-se para o Lubango, sozinha ou com os pais? Ou devido ao casamento? Devido ao casamento. Devido ao casamento. O seu marido arrancou-lhe da casa dos seus pais e trouxe-a para cá. Às vezes sem aquela vontade, gostaria de ficar um pouco mais com os pais. Não foi fácil, porque não foi fácil. A vida inteira sempre vivemos juntos, sempre fomos apoiados, e de um momento para o outro sair, e é longe. Exato. Não é fácil. Não é como ir para o Namibe, é longe, são muitas horas de viagem, as estradas, e quando vim para aqui ainda havia muitos ataques no caminho. Então não foi fácil vir para o Lubango, não. Quase não que se ia arrependendo, mas também não dava porque estava com o pau de dois bicos. É isso. Perder o casamento também não dava, é melhor acompanhar o marido, o companheiro atual. Ora, e fez muito bem, Às já me vezes, adaptei. Agora sim, sou mais a Rosa do Lubango do que da Rosa do Kwanza Sul, é verdade. Pois é, este instinto de desprendimento às vezes faz-nos bem, né? Não ficar muito colados àquilo que nos habituamos por força de família, de vivência e tal. E quando chegou aqui no Lubango, como é que foi recebida? Quem a recebeu? Já tinha uma casa, uma residência para ficar, ou ficou numa tia, numa avó, num parente do marido? Num novo hotel, e depois conseguimos um apartamento e pronto, foi fazendo montamos a vida aqui. Ok. Este apartamento até agora existe? Existe. Mas já não está neste apartamento? Não. Não está? Não, agora já sou mapundeira agora. Ok, Mapundeira. A famosa vila de Mapunda. Era uma vila, a vila de Mapunda. A velha e a nova. A velha e a nova Mapunda. Sim, senhor. E como é que foi isto de depois um apartamento e depois começar a ambientar-se com o Lubango, depois surgir a ideia de se comunicar um pouco mais com os lubanguenses indiretamente? Como foi isso? Estava ainda estudando ou já tinha acabado de estudar? Não, já tinha acabado o curso médio, depois vim para aqui. E só muito mais tarde é que eu recomecei os estudos. O Lubango não foi difícil, porque cheguei, 3 dias depois comecei a trabalhar e encontrei na altura na Rádio Vila uma equipa muito proativa, uma equipa simpática, de boa gente, que me ajudaram a enturmar e a conhecer bem a cidade do Lubango. Um pormenor muito importante. 3 dias depois começou a trabalhar. Isto é um milagre, que nós temos aqui jovens que ficam 30 anos e não começam a trabalhar. Você chegou ao Lubango... Não, porque eu já trouxe a transferência. Ok, no Kwanza Sul já estava ligada à rádio. Já. Muito bem, sim senhor. Eu tive alguns anos a trabalhar na rádio Kwanza Sul, depois fiquei cerca de 2 anos em Luanda, onde tive o privilégio de trabalhar na área de comunicação da Presidência da República, na altura com o Dr. António Agostinho Neto, e depois voltei para o Kwanza Sul, e depois do Kwanza Sul é que vim para o Lubango. Sim, senhor, quer dizer que o bichinho da comunicação
Entrou já quando ainda estava no Kwanza Sul. Sim, sim. 1974, em agosto de 1974, estava a sair muita gente, estava a ir embora por causa de medo de que haveria guerra, isso e aquilo. E o meu pai tinha um amigo que tinha em frente à rádio um grande supermercado. Então, meu pai falou com ele para eu ir trabalhar lá e eu passava todos os dias na porta da rádio. Ok. E há um dia desses que eu ouço que estavam a demitir pessoal. E eu fui lá com a minha cara e com a minha coragem e fui admitida, estou aqui até hoje. Fez muito bem. Foi Foi assim. posta na Willa, entregou a carta de recomendação, começou a trabalhar com uma equipa maravilhosa que encontrou na Rádio Willa. Ainda se lembra de algumas pessoas da equipe que encontrou? Encontrei o Joaquim Gonçalves, o Horácio Reis, a Fernanda Reis, encontrei o Celso Amaral, o Perri, o Zito, porque os outros todos vieram já pelas nossas mãos. Mas este grupo já estava aí, o Zito também, que era o operador, já estavam aí, já, sim senhora. Então dá para a gente mandar um abraço forte ao Joaquim Gonçalves, ao Horácio Reis, ao Celso Amaral, ao Zito, não sei se ainda está. O Celso não, porque o Celso já morreu. Já morreu também? Estava só a pensar que fosse só a Fernanda Reis. Mas a gente, em memória, a gente recorda muito dessa gente boa. Eu conheci todos eles. Gente muito boa, muito amiga, gente muito trabalhadora, muito entregue às coisas sérias, com responsabilidade. Então, um abraço a todos e aos que não estão, aos seus parentes em memória, não é? Ok, então foi uma equipa de facto muito boa e começou a trabalhar e as coisas foram... Notou alguma diferença entre como trabalhava e onde trabalhava lá no Kwanza Sul e aqui no Lubango em termos de instalações, equipamentos, mobiliário, potencialidade, etc.? De facto, a rádio do Kwanza Sul era muito precária. E só há bem pouco tempo é que deram um jeito, é que já está com outro aspecto e melhorada. Mas naquela altura era muito precária mesmo. E aqui a Willa já era o Rádio Clube da Willa, já tinha instalações próprias, já havia material mais sofisticado. Foi mais fácil. Bom, então foi um salto. Sim, Foi um podemos salto dizer em que relação sim. ao Kwanza Podemos Sul. dizer que sim. Foi um salto. As ruas de Lubango naquela altura, como é que eram? Eram tranquilas, não tinham o movimento que tem hoje. Nós podíamos atravessar de forma muito calma, muitos poucos carros e tinham árvores que depois foram caindo, foram partindo e só agora há pouco tempo é que se nota a reposição das árvores. Mas eu ainda me lembro também, nos 80 mais ou menos, as pessoas podiam atravessar as ruas a dormir sem problema nenhum. Os cedos só tinha uma viatura que era do Dr. Vatomênico Kanda, um Lada, cor de laranja. Muito poucos. Um único mesmo, carro. Muito poucos carros. Em relação agora que temos quase tanto carro quanto pessoas. É verdade. E em relação à pequenez das ruas. Também. Então, o que é que tem a destacar no Lubango quando chegou? Um talho, uma farmácia, uma boutique, um supermercado, um mini-mercado, uma loja, em relação ao Kwanza Sul? Havia diferença, porque aqui tínhamos o mercado com variedade de alimentação, legumes frescos, coisa que no litoral não aparece tanto. E aqui havia muita fruta, naquela altura ainda havia muita fruta também. Fruta local. Fruta local. Naquele tempo a fruta havia era local. Ainda muita fruta local. Não como agora que a fruta é importada na sua maior parte quase. Havia também a Simpor, que era o supermercado da altura e já está fechado, infelizmente, há tanto tempo, porque está muito bem localizado, é grande, tem todas as condições e está ali abandonado. Simpor. Lembro-me também do figurino, ainda havia
Ainda havia muito movimento. Agora há com os chineses, mas era diferente. Era diferente. Era diferente. O movimento aquele era diferente. Porque naqueles anos, nos fins de 70, princípios dos 80, ainda havia um movimento que era pró-português, com um tipo de organização e de estar mais ou menos à portuguesa, que se foi perdendo ao longo dos tempos e agora temos uma maneira de estar à angolana. O que me surpreendeu também na altura, quando eu vim para aqui, é que lá na cidade do Sumba havia 3, 4 pessoas de raça branca. E quando cheguei aqui ao Lubango havia muita gente. 300 e tal. Muita coisa que foi uma das coisas que me surpreendeu também. E continua a haver. Dali a influência do estar das pessoas naqueles tempos aqui na cidade de Lubango. Então, vamos voltar à paixão pela comunicação. Como é que nasceu essa paixão pela comunicação? Através da escola, através dos amigos, através da leitura, da audição que tinha na rádio? Eu sempre gostei muito de ler, então a leitura leva-nos a fazer muita imaginação, isso. Mas também porque em casa dos meus avós e em casa dos meus pais havia sempre rádio. E ouvíamos isso. E então, acho que foi um pouco por ali. E fui e gostei. Gostou. Tornou-se esta grande profissional que temos aqui, uma grande professora de comunicação social, e isto é extremamente positivo. De facto, pelas minhas mãos passaram mais de 20 profissionais que hoje estão no mundo. Estão na mão de cima. De facto. E muitos estão em Luanda, na rádio, na televisão, em vários locais, de facto. Tive esse privilégio de ajudar muita gente a crescer. Mãos hábeis e espírito forte, vontade, dedicação, iniciativa, tudo isso fez com que mais angolanos pudessem beber um pouco de si. E ainda continuam angolanos a beberem muito de si. Ainda hoje. Ainda continuo a formar alguns que estão comigo na Rádio 2000 agora. E, de facto, ainda continuo, sim. Sim, senhor. O início de carreira, naquele tempo, como é que era a vinculação com a rádio? Salários eram atempados, eram bons salários em relação à vida que tinha? Ou era mais amor à camisola e ao gosto pela profissão? E continua a ser assim, no fundo. Os profissionais da comunicação social e a rádio isso, ganham muito mal, ganham muito pouco. E naquela altura ainda era pior. E com o agravante de que recebíamos de vez em quando. Com um atraso porque era 3 preciso vezes. ir buscar o dinheiro a Luanda, ao Ministério das Finanças. Não era fácil. Não era fácil, não. Poxa. Não era fácil, não. Mas o gosto pelo trabalho que faziam fez com que a dedicação falasse mais alto. E até hoje. Até este momento. Até esse momento. Por isso é tão difícil ouvirmos que o pessoal da rádio, da comunicação social em geral, fez greve. É difícil, porque gostam mesmo do que estão a fazer. Se não fizermos isso, as pessoas não vão sintonizar. Não vão sintonizar a rádio. Então vão começar a perguntar: o que é que se passa hoje? Não há energia na rádio? Que coisa assim. Então é melhor continuar a trabalhar, mesmo com salários que não conseguem sustentar a nossa vida, nem a nossa voz, para podermos falar melhor na rádio. Mas a gente continua, porque o que nós fazemos é mais importante que o salário. Nós fazemos as coisas para as pessoas, pelas pessoas, que são muito mais importantes. Se quiserem bonificar-nos com algum salário, podem fazê-lo. Se não quiserem, então vamos andando com esta coisa até um dia as coisas se organizarem. Tá bem. E como é que tem lidado, se é que tem lidado, se é que já deu conta disso? Estamos na comunicação social. Há informação, mas também se fala de desinformação. Como é que tem visto isto? Informação, desinformação na rádio? Tem notado muito este fato? Às vezes acontece a desinformação, sobretudo quando não se checa bem a fonte. E ultimamente com as redes sociais aparece muita coisa que não é verdade e as pessoas põem no ar e depois, um dia depois ou horas depois, vamos saber que aquilo é falso. Fake news, é isso. Então tem que ter muito cuidado. Todo cuidado é pouco, porque acontece assim. Antigamente nós tínhamos o lema
o acontecimento é que dava a informação, é que fazia com que nós fizéssemos a informação. Hoje nós fazemos o acontecimento, depois fazemos rolar a comunicação. A informação vai até os nossos ouvintes ou leitores. Então, o que é que acha que devemos fazer enquanto profissionais da comunicação social para educar as pessoas no sentido de que o ouvinte, o leitor, tenha simplesmente ou em grande medida aquilo que é verdade, aquilo que é certo, que é autêntico? Deve-se passar por uma escola, por uma formação especial, passar Sempre por procedimentos jurídicos, sanções. Sempre é bom passar por uma formação, sempre é bom estar atento, sempre é bom ser sério, porque eu quando não tenho certeza, eu não ponho, prefiro não pôr enquanto não fazer os telefonemas e perguntar se é verdade, se confirma, se não confirma e sobretudo também dar a versão do outro lado. Isso facilita muito e evita-se muitas vezes ir parar ao tribunal. Exato. Evita-se muitas vezes isso. O importante é isso mesmo, seriedade no trabalho, responsabilidade e estar atento para checar de onde vêm as informações. E como vê o comportamento atual em relação ao comportamento anterior das pessoas que estavam na comunicação social, em relação à disciplina, à entrega, etc. E falando mesmo disso de desinformação, acho que agora há mais tendência para a desinformação do que nos anos 70, 80, por causa da inexistência de muitos focos de informação. De informação, sim. Muito Portanto, foco. antigamente havia um pouco mais de disciplina, um pouco mais de responsabilidade, medo até de dizer coisas que não são, sim, do que agora. E havia muito a autocensura. É verdade que não tínhamos ninguém a dizer risca e não sai isso, era muito, muito difícil, mas nós tínhamos medo, porque sabíamos que todos os dias a emissão era acompanhada e qualquer coisa a mais ou a menos vinham perguntar o que é que se está a passar. Agora não. Agora não. É mais desenfreada, sem travões. Agora não, as pessoas falam o que querem. E se nós continuarmos a não colocar peias no comportamento de informação de alguns informadores, vamos criar muitos problemas com a opinião pública, vamos desencaminhar a sociedade do bom para o mau caminho. Então precisamos de ter muitos textos, muitas matérias relacionadas com a responsabilidade da comunicação na educação. É uma responsabilidade. A educação. E o grande problema é que às vezes são admitidas pessoas, primeiro que não têm vocação, depois não têm mesmo formação e tiveram o azar de terem aquele tempo de experiência com pessoas que não eram as certas. Então aprenderam muita coisa errada. Isso no dia a dia nós sentimos todos os dias. Não têm a preocupação se vêm com o horário da rádio, o horário da televisão. É horário militar, é 7 a 7. Exatamente. Não pode ser 7 e 5, 7 e 3, não pode. Há muitos problemas desses agora. Então, e depois as pessoas não têm noção do trabalho e daquilo que nós falamos e informamos vai influenciar as pessoas lá fora. Eu muitas vezes ouço dizer, eu ouvi na rádio, como quem diz, é verdade porque a rádio falou. A rádio só diz a verdade. A rádio só diz a verdade. Então temos que ter este cuidado para mantermos este nível de que as pessoas acreditam em nós, acreditam no nosso trabalho. Exatamente. Nós temos uma componente muito importante para fazer rádio, que é a componente musical. Como é que veio isto quando começou a fazer rádio aqui no Lubango em relação aos tempos atuais? As rádios de antigamente tinham discotecas totalmente bem recheadas, com cassetes, com os discos, com fitas gravadas e muito bem organizado mesmo. Nós sabíamos onde é que estava o artista, onde estava o agrupamento, com todas as informações. Agora, nos últimos tempos,
Trabalha-se quase que 80% através da internet. A internet veio tirar das pessoas a responsabilidade pelo trabalho individual. Tudo é feito pela internet, é só conectar. É conectar, é puxar e pronto, Exato. está e atira. Então É diferente. perdemos aquela... É diferente, porque antes nós fazíamos o texto, fazíamos o programa, a realização do programa, e depois eu ia à discoteca e eu quero esse disco, quero esta música, quero a música que fala disto e daquilo, eu preciso exatamente da música de Moçambique, porque falei de Moçambique, e íamos à discoteca e apanhávamos tudo, depois vinhamos e montávamos. Havia também uma grande preocupação pelos temas. Tal informação, tal música. Exatamente. Era muito importante isto. Era sim. Não se punha uma música por pôr, quando o tema falava de uma outra coisa. Então, isto era muito, muito bom e era muito aconchegante até para o ouvinte. Para o ouvinte. Porque não fere o ouvido quando está a se falar de saúde e aparece uma música também que está a falar de saúde. E era mais educativo. Havia este cuidado, sim, senhora. E também, talvez, porque naquele tempo a letra das músicas também era um pouco mais cuidada. Primava muito, não só pelo musical, mas pela educação, pela formação. Enquanto hoje é mais só musical, desde que soa no ouvido com algum timbre que faz mexer a cabeça, então disse que é música e passa. E há músicas que nem deviam passar pela rádio, porque o conteúdo não tem nada de educação, não tem nada de recriação, pelo contrário. Pelo contrário, há músicas que não deviam mesmo passar. E para tirarmos isto da juventude é colossal isto, é espinhoso, a juventude não aceita. Talvez tenha que ser a nível de instituições, fazermos com que o que você disse agora, educação, começar a educar para a comunicação social desde as primeiras classes, a fim de que o jovem cresça já sabendo isto. E se tiver vocação, já tem a educação, então é só juntar o útil ao agradável. Então o apelo fica para a educação, as entidades da educação, para que vejam isso, porque é uma forma de irmos educando a nossa sociedade, para que os nossos próximos profissionais de comunicação social sejam de facto aqueles que trabalham para o povo, trabalham pelo povo, e o povo só precisa daquilo que é certo, daquilo que é verdade em termos de comunicação. Então é um esforço muito grande que todos nós temos que fazer. Então vamos voltar àqueles que aprendem consigo. Desde que começou a trabalhar na rádio até hoje, em relação àqueles que aprendem com você, mais homens, mais rapazes ou mais raparigas? Mais homens. Mais homens. Foram mais homens. Então, de uma maneira geral, o número de pessoas que faz rádio é composto maioritariamente por rapazes do que por raparigas. Já começa a haver algum equilíbrio agora, mas anteriormente era quase Só 80% de rapazes, homens. Até porque havia aquele mito de que as pessoas que trabalhavam na rádio, no teatro, isso não eram pessoas sérias. Pois é, porque Havia juntavam as isso pessoas mesmo. ao Havia teatro mesmo, que faziam. E então muitos pais não deixavam. Não deixavam. Não. Agora já há mais equilíbrio, já há muito mais equilíbrio, sim. Sim, deve-se compreender que a pessoa que faz teatro quando está a fazer teatro, mas ela não é um teatro, continua a ser uma pessoa normal, mas tem que adotar papéis que são normais para o teatro. Então nunca vincular a pessoa e o que faz, né? É a capacidade que os artistas têm, né? De serem muitas coisas em muitos momentos, e por isso é que nós primamos muito pela arte e encorajamos a todos que estão na cena da arte, como aqueles que fazem comunicação social, também é uma arte, que estejam sempre a primar por aquilo que faz bem a todos aqueles que vão ouvir, que vão ler, que vão ver, etc. Porque hoje a comunicação social tem várias formas de se apresentar à sociedade. Tá bem. E o que é que se deve agora à presença de mais raparigas na comunicação social? Terão despertado, abriu-se mais o leque, as vocações estão agora a vir ao de cima? Acho que, por um lado, a vocação mesmo,
e por outro lado porque também já houve a abertura de haver formação mesmo na área da comunicação social na província da Huila. E o balanço que tem feito para estas novas pessoas que fazem rádio, as senhorinhas, as meninas, é mesmo por vocação ou por oportunidade de algum trabalho? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas, é isso. E há aquelas pessoas que não tinham descoberto a vocação para a rádio, mas surgiu a oportunidade de trabalhar na rádio e com o tempo vão descobrindo que de facto tem esta... Crescem. Isso é sempre bom não fechar a porta às pessoas, não é? Porque não temos um sistema de educação que faz com que as pessoas com pequena idade despertem já o seu potencial. Então vão despertando fazendo as coisas, né? Fazendo as coisas. Isto é muito bom. Então vamos aproveitar os nossos microfones para chamar a atenção às empresas, aos empresários, a não fecharem a porta aos jovens, porque eles ainda não descobriram a sua vocação, não por vontade própria, mas porque o sistema de educação não tem ainda currículas que possibilitem que as pessoas com menor idade saibam já o que vão poder fazer no futuro. E então, muitas vezes, descobrimos os nossos talentos fazendo as coisas. Vamos aprender fazendo. E isto é muito bom. Então, chega de barrar o jovem que pede emprego e muitas vezes se pede 5 anos, 4 anos de experiência, o homem que está a sair agora da escola, etc. É sempre bom irmos dar oportunidade ao jovem para que comece a despertar, a descobrir-se. E às vezes surpreendemos-nos que há pessoas que estão há 10 anos na rádio e entra um que saiu agora da escola e meses depois já está a fazer melhor do que aquele que está aí há 10 anos. Exatamente. Tudo tem a ver mesmo. Com a motivação, com a vontade de aprender. Acontece isso, na prática acontece isso mesmo. Sim, senhor. Acontece. Muito bom. Então, vamos criar mais esta oportunidade para que o jovem não tenha a porta na sua cara fechada, mas possa ter abertura para ir descobrindo o que ele sabe fazer e, quiçá, vai fazer melhor que aquele que estava mais tempo na profissão. As profissões também são uma estrada para se descobrir, né? Para descobrir. É como quem escreve um livro. Nós, por exemplo, na escola fazemos aquilo que se chama trabalho de fim de curso. Você escreve o seu trabalho de fim de curso, que vulgarmente se chama tese de licenciatura, mas depois de 5 anos você volta a ler o seu trabalho e você vai descobrir que não foi você quem escreveu isso, fui eu. Você tem dúvidas. Tem dúvidas. Por quê? Porque você cresceu e agora tem outra visão e já pode ser um autocorretor daquilo que você escreveu há 5 anos. Por isso, nós estamos sempre a mudar, estamos sempre a nos transformar para o bom. Senhoras e senhores ouvintes, estamos mesmo com o programa Ocuvita Literatura, você que só nos sintonizou a esta hora, mas agora mesmo vamos fazer um breve intervalo para reforçarmos as baterias e logo voltamos. Quando tem morango, tem a lebatom da bala que arrepia. Há um pata que maravilha a natureza. Que maravilha é a natureza. Que é só ver pra logo querer. E sabes ainda, tem acácias também. E um beija-flor que canta cantos de encantar. E um beija-flor que canta cantos de encantar. Lalipo, lalipo, lalipo no banco. Lalipo, lalipo, lalipo no banco. Lalipo, lalipo, lalipo no banco. Tem um frio de rachar pra aconchegar, que faz encorajar o tímido mais tímido, e faz fazer amor com mais ardor. E um beija-flor que canta cantos de encantar. E um beija-flor que canta cantos de encantar. Lalipo, lalipo no banco. Lalipo, lalipo, lalipo no banco. Lalipo, lalipo,
gente trabalhadora que combate a carinha, que faz o coração abrir pro mundo e a mente, o universo, lutando pra dias de sol mais quente, sol raiando paz, pão e amor. Lutando pra dias de sol mais quente, sol raiando paz, pão e amor. Lalipo, lalipo, lalipo no banco, 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 lalipo, lalipo, lalipo no banco. Tem gente trabalhadora que sabe acarinhar, que faz o coração abrir pro mundo e a mente, o universo, lutando pra dia de sol mais quente, só raiando paz, pão e amor. Lutando pra dia de sol mais quente, só raiando paz, pão e amor. Lalipo no banco, lalipo, lalipo, lalipo no banco, lalipo, lalipo, lalipo no banco, lalipo, lalipo, lalipo no banco, lalipo, Estamos novamente no ar, já sabemos, a rádio que está a apresentar para você o programa Ocuvita Literatura, com a nossa rubrica Memórias. Estamos com a nossa convidada especial, Rosa Gonçalves, uma voz preciosa, um talento precioso na comunicação social no Lubango, desde lá as décadas do século XX, e com muitos anos de estrada, com muita gente que já passou pela sua mão e que hoje está a se ingrar nas rádios, na televisão, no jornal, na revista, etc. E vamos continuar a nossa conversa com a jornalista Rosa Gonçalves para falarmos um pouco mais sobre si e sobre a profissão que ela escolheu e, a nosso ver, escolheu muito bem, porque todo mundo que trabalha ou trabalhou com ela fala muito bem dela, e nós que nunca trabalhamos com ela, que só ouvimos e só a vimos nos estandartes da comunicação, também falamos muito bem, porque de facto parece ser um condimento do jornalista que vem lá do século XX, dar-se bem com as pessoas, dar-se bem com o trabalho, dar-se bem com o meio, fazer tudo bem, ter iniciativa, e isto é muito bom. E também encorajamos e chamamos a atenção aos novos profissionais da comunicação social para que sigam estes exemplos positivos, para que possamos fazer então uma ligação forte, uma ligação amorosa, orgânica entre a comunicação social e aquele que tem a possibilidade de ter esta comunicação junto de si, tanto o ouvinte, o leitor, o espectador, etc., o telespectador, etc. Tenta haver uma unidade muito forte. E falando em unidade forte entre a comunicação social e a sociedade, vamos perguntar à jornalista Rosa Gonçalves, para que haja de facto esta ligação forte entre a rádio, neste nosso caso específico, e a sociedade, o que é que devemos fazer? Como é que tem que ser a rádio? Como é que tem que ser o jornalista para puxar os membros da sociedade civil ao redor do rádio? Chamar as pessoas, olha, já abri, já sintonizei o programa, venham, coisas assim. Como era antes com a televisão, lembra-se no tempo das tampas de panela? Havia um único televisor no bairro e às X horas lá o quintal estava abarrotado de gente, lá com uma tampa de panela lá em cima, coisas assim, né? Era um chamariz muito forte. Como é que agora? Ou o telefone veio tirar isto? Há vários fatores. Numa primeira fase, há cerca de 30 anos atrás,
havia uma rádio aqui na Huila. Depois apareceu a Rádio 2000. Agora, nesses últimos 5, 6 anos, já há mais 6 rádios. Então, isto tira a grande audiência que estas 2 rádios tinham. Agora temos que dividir por outras pessoas, outras camadas, porque cada um gosta do seu género de rádio. Mas o que é importante é fazer um trabalho com criatividade, um trabalho bem feito e, sobretudo, ir buscar aquilo que as pessoas querem ouvir. Todos os dias, se falarmos só sobre o que acontece no mundo, que agora até o mundo nem está tão bom assim, é mais confusão, é mais conflito, é mais guerra que não dá vontade. Então temos é que procurar e perceber o que é que as pessoas querem ouvir. Outra situação é fazer boas entrevistas com o convidado certo, que vem ajudar, que vem ensinar as pessoas sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Se quero falar com medicina, eu tenho que ir apanhar um médico que é bem conhecido e que as pessoas confiam no trabalho dele. Então, quando nós anunciamos que amanhã o doutor tal vai estar aqui, as pessoas ouvem. Nós temos agora, neste momento, na Rádio 2000, uma rubrica quarta-feira de manhã, o Café da Manhã, que é feito em Luanda, pela LAC, e as pessoas ouvem que é uma loucura. São 2 horas de entrevista, porque eles estão a ir buscar pessoas que já não se falam delas, mas são pessoas que já deram o seu contributo pelo país. Então vão, conversam, falam, dizem, ou então é a estrela do momento. As pessoas também querem ouvir o que é que se passa com o cantor X, com o pintor X. Então acho que temos que saber escolher os temas e os assuntos para podermos cativar a audiência. Falou agora do café da manhã. Parece que o café tem, só o nome café tem esta propriedade de juntar pessoas. Porque eu lembrei-me do Cafezinho, o programa que eu fiz na televisão, sim. E que tinha uma audiência terrível, Cafezinho. Já me chamavam de Cafezinho na rua, de tudo, Cafezinho. Parece que o café tem este pendor muito bom, por causa do seu gosto. Então vamos fazer com que os nossos programas saibam a café. Café, que é uma planta que Angola também já produziu muito, já nos anos 70, já estava na mão de cima nas exportações de café, e agora não sei porquê, mas acho que vamos fazer algumas reformas no setor. Começa agora a ter outra vez um impulso grande no Kwanza Norte, no Kwanza Sul, já se nota outra vez grandes fazendas de café. Já começou outra vez. Sim. É muito bom isto, porque Angola já foi uma senhora em relação ao café. Sim, já foi uma senhora. Exportadores. E deve voltar a ser a grande senhora na exportação do café e também na comercialização interna do café, mas do bom café. Do bom café. Ultimamente comprei um pacotinho de café com o nome de Ginga. Não tinha nada nem de ginga, nem de café. Nem de café. Nem de ginga, nem de café, sinceramente. Então, temos que primar por aquilo que é bom. Mas aqui agora em Caluquembe já estão a fazer muito bom café. Okay. Com muito boa qualidade. Temos que ir lá. Em Caluquembe já fazem muito bom café. Vamos arranjar um tempinho para ir ao Caluquembe com a Covita Literatura, buscar o bom café que se produz agora no Caluquembe. E um abraço para os caluquembistas que estão a produzir um bom café e esperamos que em breve trecho este café que é produzido em Caluquembe possa estar nas nossas lojas para nós podermos comprar do bom café que é produzido aqui mesmo perto, a quase 200 quilômetros, parece, né? Do Lubango. Do Lubango, tá bem. E falamos um pouquinho do surgimento de mais rádios. Como é que tem sido o vosso comportamento entre rádios, entre as diversas rádios? Às vezes nós ouvimos alguns spots que são mais em jeito de piadas em relação ao rádio, né? Uns spots que todos dizem que assim, são os melhores da região. Isso. Como é que mais fica antigos, isso? Como é que mais fica velhos. Eu acho que não faz mal dizer que nós somos a rádio mais antiga e também não faz mal dizer que nós somos a rádio mais nova. Isto até porque é um brio, não é? É um valor. Ser o mais antigo ou o mais novo é um valor. Agora, o importante é que esse valor esteja envolto em uma boa prestação de trabalho, né? Uma boa prestação de trabalho, sem denegrir ninguém.
Acho que é tranquilo porque cada um tem a sua grelha. Umas rádios são religiosas, outras são comerciais, outras são generalistas, outras são académicas, então não há tanta fricção porque cada um tem o seu objetivo. Então vai-se fazendo. Tá bom. Vai-se fazendo. Bom, isto é muito bom quando ninguém belisca o outro por estar a fazer o seu trabalho. Isto é muito bom. O importante é caminharmos em conjunto, porque o objetivo, no fundo, é há só... muito boa relação. Por qualquer motivo eu não consegui fazer o trabalho A ou B. Eu, de vez em quando, ligo para o colega daqui e dali e eles cedem. Sim, senhora. Cedem, sim, senhora, para nós podermos passar. Há boa relação. Até porque quase todos... A mãe é a mesma, não é? Exatamente. Saíram dali, daqui, dali, Exatamente. Conhecemos-nos bem, são muitos anos e tem sido tranquilo, não há assim guerras e coisas desconfortáveis, não há. Ainda bem. Mas cada um tem que procurar a sua audiência. A sua audiência. Ainda bem, está bom assim, tudo profissionalmente fazendo. Sim. E por isso nós aproveitamos para lançar um abraço a todos os fazedores de rádio aqui na nossa cidade de Lubango e continuem com esta matriz positiva de união, de unidade com o fazer rádio para todos e com todos, que isto é muito bom, é salutar, porque nós precisamos de ser o exemplo de camaradagem, o exemplo de moral e de moralização social e de tornar as mentes amenas, mesmo quando às vezes há um turbulinhozinho, devemos botar água na fogueira para que nos estejamos mais... Agora que estás a falar nisso, eu lembro-me que quando foi da pandemia quase tudo parou e nós não paramos. Ok. Nós não paramos e sabemos que houve muita audiência porque as pessoas estavam quase todas em casa. Então recebíamos telefonemas, isso e aquilo, e como é que é, e como é que não é. De facto, naquela altura percebeu-se o valor que a rádio tem, sobretudo pelas informações que os hospitais passavam, as informações novas que os médicos passavam, as informações que o próprio governo passava para não sair de casa, cuidado ali, não se viaja. Quer dizer, acho que tivemos um bom serviço de utilidade pública. As rádios devem... Fomos fazendo bastantes spots mobilizativos para se evitar que a pandemia se alastrasse tanto. Exato. As rádios devem mostrar o seu potencial nos tempos de cerco. Quer dizer, quanto mais cerco houver, mais liberdade tem de ter a rádio, justamente para educar as pessoas, informar as pessoas e formar também as pessoas no sentido de como se devem comportar diante deste cerco. Como foi, por acaso, no tempo da pandemia. Foi um trabalho de heroísmo e estão todos de parabéns, todos aqueles que no tempo da pandemia estavam com microfone a prestar as informações a toda a sociedade que precisava muito dessas informações. E esperamos que continue assim. Não esperamos que haja mais um cerco como a pandemia, né? Mas que os fazedores de rádio continuem com esta garra, este sentido de missão junto da sociedade. Extremamente importante. O sentido de missão é muito importante. Sim, senhor. Muito bom. Muito importante. Vamos fazer, como é que está, por exemplo, não falamos aqui, falamos da televisão, mas não falamos em relação ao rádio, jornal, rádio, revista, rádio, Angope. Como é que se passa isto? Há algum relacionamento? Cada um está no seu cantinho? Não, porque nós todos os dias de manhã vamos ver o que é que o Jornal de Angola trouxe de novo e aquilo que é bom, aquilo que é atual, nós passamos. Ok. E informamos com gentileza do jornal e a Angope também. A Angope todos os dias ajuda-nos a termos a nossa grelha com bastante diversidade. Sim, porque o jornal, a Angope, não chegam a todos os ouvintes. Não chegam. Não. Mas a rádio tem esta possibilidade de chegar a todos os ouvintes, não é? A maior parte dos ouvintes. E agora que parece-me que os rádios a pilha agora estão a desaparecer, estão a vir outros tipos de instrumentos que carrega-se a energia, mas em pouco tempo já não tem energia e depois o vizinho já fechou a porta, não dá para ir bater a porta do vizinho à noite para carregar aquele rádio, coisas assim. Parece-me que temos que
montar uma fábrica de pilhas aqui em Lubango, na nossa zona industrial. Uma fábrica de pilhas para que todos os nossos ouvintes possam ter as palavras, as informações de todas as nossas rádios na hora que quiserem, com ou sem energia. Mas mesmo assim apelamos à ENDE para que melhore o seu trabalho de fornecimento de energia, para que todos os ouvintes possam então ter as informações necessárias através da rádio. Rosa, fale mais um pouquinho sobre o que gostaria de ver no Lubango. Quer dizer, nos anos em que chegou cá, o Lubango tinha um determinado figurino e agora tem outro. O que se passa? As expectativas foram satisfeitas? Nem por isso? O que gostaria que continuasse a haver no Lubango, que agora já não há, mas que podemos fazer? Uma das coisas que me preocupa é aquela quantidade de casas de adobo que estão a ser construídas ao longo da serra. Acho que aquilo não devia acontecer. A nossa serra devia estar com as árvores, devia estar com o verde, porque é um cartão postal da cidade do Lubango. E todos os dias nós assistimos à subida daquelas casas precárias a subirem. Acho que devia ser proibido. Continuo a pensar que os nossos jardins poderiam ser melhorados. Por exemplo, a saída do aeroporto tem lá um monte de árvores plantadas. Aquilo não é jardim. Um monte de árvores plantadas ali, mais nada, não. Tem que se caprichar, né? Porque temos plantas que dá para o ano inteiro para ficar bonito. Os especialistas chegar ali, dosear o número de plantas, o tipo de plantas. É muito importante isso. Podíamos fazer isso. Não é preciso chamar um chinês para fazer isso. Não. Os angolanos podem fazer. Não. Não é preciso, não. Acho que isso também devíamos melhorar. Os bairros estão muito mal, porque não houve o cuidado do acompanhamento de quem de direito para deixar as estradas normais. Há bairros que uma casa está aqui, outra já entrou mais para a estrada. Não pode, tem que haver organização. Umas viradas para a frente, outras para trás. Não há urbanização. E daqui a um tempo vai-se começar a partir, porque é preciso melhorar. Então, lá estão as pedras contra o governo, outra vez. Tem que se fazer bem antes, que é para se evitar chegarmos a este ponto. Acho que podemos fazer melhor. Há muita coisa que foi melhorada, de facto. Aqueles jardins aí da Sé, mas há muita coisa que as árvores estão muito velhas, precisam de ser renovadas, precisam de ser... Porque daqui a um tempo, com um bocadinho a mais de chuva ou de vento, começam a cair e a trazer outras situações. Acho que nesse aspecto, porque o Lubango sempre foi chamado o Jardim de Angola, não temos que primar por isso. Aqui a esta volta nós olhamos e ficamos felizes. Exatamente. Está tudo verde, tudo bonito, tem árvore de fruta, tem árvore para alegrar os olhos. Quer dizer, é diferente, temos que fazer um pouco mais em relação a isso. O nosso Lubango precisa de ser melhorado, então nós vamos... Deveria haver também uma nova campanha do Embeleze a cidade. Quando foi do CAN, conseguimos pintar as principais artérias da cidade do Lubango, os prédios, e notou-se aquela renovação caiu bem para as pessoas. Então há coisas que podemos fazer sem ficar muito cara e que é possível sim. E sem esperar por eventos, não é? Porque às vezes a gente faz porque há um evento ou vem o presidente, ou vem o Papa, então nós estamos a pintar a casa. Mas se o Papa não vem, a gente não pinta a casa. Quer dizer, que os nossos filhos não precisam ter a casa bonita. Só o Papa é que tem que ver que a casa do senhor fulano está bonita. Acho que esse é um comportamento que não é muito bom para o século XXI. Devemos embelezar a nossa cidade para nós próprios, para nós os lubanguenses. Nós é que estamos aqui. Então devemos ver o nosso Lubango bonito. E a situação das árvores que são derrubadas para se construírem casas, etc. E depois... Nós estamos a sofrer hoje
a história do quero ter sido posto ali onde havia Exatamente. aqueles quilómetros de arborização que ajudavam e de que maneira a que a chuva viesse mais para aqui, para este lado. Pois é. Corta-se, mas não se repõe. Isso é muito grave. Este é um trabalho de escola também, porque segundo conversas que tenho tido com determinadas pessoas, umas até não estão cá, estão em Portugal, netos, etc., de pessoas que já viveram cá e trabalharam cá, todas essas plantações foram feitas por engenheiros com conhecimento de causa, com a medição da direção dos ventos, a força dos ventos. Então disseram, ok, com esse tipo de vento deve-se pôr aqui eucaliptos, não, aqui deve ser pinheiros. Foi tudo feito milimetricamente científico. E hoje, para destruir, não é preciso. Qualquer pessoa vem com o seu trator, o seu machado está a destruir. Depois estamos a nos queixar que há muito calor e não há chuva a tempo e hora, e quando vem muita. Então precisamos de disciplinar um pouco mais. Então o nosso apelo vai para as administrações municipais, que tenham no seu seio especialistas para cuidarem do embelezamento do nosso Lubango. O especialista faz muita falta, e não um entusiasta, mas um especialista em cada área, para que com os auxiliares possamos então fazer do Lubango aquela cidade-jardim que já foi em eras passadas. Bom, caros ouvintes, estamos mesmo na reta final, vamos para os momentos de abraços, beijinhos, etc. E recomendações, etc. Rosa, o que é que tem a dizer? Eu queria dizer que, para além deste aspecto, o Lubango é uma cidade cosmopolita. E o que é que nos falta também? Atividades culturais, atividades recreativas. Eu lembro-me quando vi para o Lubango havia o mais velho Santos, fazia teatro e aquilo enchia. Precisamos de espaços de lazer, para irmos dançar um bocado, tomar um copo, e não temos. Uma boa sala de cinema, não temos. Isso faz falta para o dia a dia do cidadão. Exatamente. Faz falta para o dia a dia do cidadão. Eu gostaria de dizer que agradeço o vosso chamado. E pronto, é mais uma vez uma maneira das pessoas se lembrarem de mim, e desejo que continuem a ter este espaço para reviver as memórias de muitos de nós, porque agora é mesmo já memórias, e desejo um muito bom trabalho, e que esta vossa equipa que se preocupa com os outros, esta equipa que está muito virada para as questões da literatura, para as questões da ecologia, deve ser apoiada e deve ter mais gente para vir cerrar as vossas fileiras e juntos continuarmos a falar do nosso Lubango com carinho, a falar do nosso Lubango ainda com sonho. De facto, o nosso Lubango merece que nós falemos dele com carinho, e antes de falarmos dele com carinho, devemos tratá-lo bem, tratá-lo também com carinho, para que ele também nos possa acarinhar. A gente olha para o Lubango e diz, sim senhor, que bonito jardim. Ai, sim senhor, que rua mais bonita, coisas assim. Então, nós também agradecemos a todos os nossos ouvintes a esta hora. Esperamos que nos próximos dias estejam conosco, sintonizados nesta rádio, neste dia e nesta hora, para o Covita Literatura, com os abraços de Caetano Borges e Mucarenga Cardoso na técnica, e na voz, o vosso amigo, sempre a vosso dispor, e é de graça, Chia KMK. Até lá. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks.
Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Ocubita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.